O segundo maior PIB da região, a Argentina, vive mais um ciclo de crises financeiras que começaram há um século no país. De novo, a inflação galopante voltou a assombrar os nossos vizinhos. O governo apelou para um remédio difícil de engolir, uma taxa básica de juros impressionantemente alta. Se aqui no Brasil a Selic sendo mantida a 13,75% ao ano gera uma tremenda discussão entre o Palácio do Planalto e o Banco Central, imaginem como está na Argentina, onde esta semana a taxa básica de juros subiu para inacreditáveis 97%. Não é a primeira vez que isso acontece na história, mas raramente um país que hoje pertence ao G20 aplicou uma medida tão drástica para conter a inflação, tirando aqueles que se recuperavam de alguma guerra, por exemplo. O que acontece quando você tem uma taxa de juros desse tamanho? Você desencoraja totalmente o consumo e qualquer investimento, qualquer financiamento, com busca de financiamento, porque o que você vai pagar é um valor completamente extorsivo. Agora, qual é a alternativa? Quando você tem economias em que você tem um lado fiscal equilibrado, a taxa de juros não é a única ferramenta para combater a inflação. No caso da Argentina, como já foi no Brasil em muitos momentos, dada a frouxidão do sistema fiscal, a taxa de juros acabava se tornando o único elemento à disposição do governo para combater a inflação. É mais ou menos o que eu vejo na Argentina de hoje. Essa inflação alarmante que eles estão vivendo, ela afeta principalmente os cidadãos de média e baixa renda. Apesar da inflação muito alta, você continua tendo os restaurantes finos e caros lotados. E não é de turista, é principalmente de moradores locais. E por que isso ocorre? Porque lá na Argentina, como de certa forma ocorre no Brasil, a desigualdade de renda é muito acentuada. Então, essa inflação muito alta afeta predominantemente os indivíduos de média e de baixa renda, porque os graúdos, eles continuam frequentando restaurantes, viajando para o exterior. A crise fez com que a reputação do presidente Alberto Fernandes despencasse. Ele já declarou não concorrer à reeleição em outubro. Aliás, o antecessor dele, Maurício Macri, que liderou a Argentina entre 2015 e 2019, também desistiu da disputa. O Alberto Fernandes, atual presidente, já falou: não vou pela reeleição. O governo dele praticamente terminou. A dúvida era que faria Cristina Fernandes, que foi quem colocou ele como um posto eleitoral. Na terça-feira passada, ela anunciou através de uma carta que não seria candidata. Então a dúvida é se vai ter as primárias entre vários possíveis candidatos peronistas, o atual embaixador Daniel Scioli, aqui no Brasil, embaixador argentino, o chefe da Casa Civil, Agustín Rossi, o Sérgio Massa, atual ministro da Economia, mas a outra possibilidade, o Cristina Rainha Mai, vai dizer esse sim, esse não. Mais à direita é Javier Milei, um outsider da política, um cara que vem do setor privado, que é deputado federal e que tem uma boa imagem perante o eleitorado da cidade de Buenos Aires. A Argentina já teve nesses meses eleições estaduais. E aí você vê que o que mostravam as pesquisas não se traduz no voto para esse candidato Javier Milei ou para seus candidatos nos estados provinciais. Mas um pouco menos à direita está o partido do Macri, que é uma aliança, Juntos pela Mudança, Juntos por el Cambio. E aí você tem dois candidatos, um mais à direita, a ex-ministra de Segurança do Macri, Patrícia Bullrich, e o atual chefe de governo, prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. O tamanho da insatisfação social com o governo se traduz nas manifestações quase diárias na capital, Buenos Aires. E não é para menos. A inflação, que ultrapassou 108% ao ano em abril, derreteu o poder de compra do argentino e fez com que a cotação do peso despencasse. O clima de instabilidade faz com que o país tenha cada vez menos dólar em caixa, o que vai dificultar o pagamento de dívidas cotadas em moeda estrangeira. Resumidamente, a Argentina tem problemas econômicos internos e externos.
E quando a gente fala de problemas econômicos, a política anda de mãos dadas. Então, por isso que, obviamente, a situação econômica da Argentina vai ter vai afetar diretamente as eleições marcadas aí para o segundo semestre deste ano. Mas voltando a falar aqui da economia propriamente dita da Argentina, vamos olhar, eu não vou dizer que é um ciclo, né, vicioso, fechado, mas uma espécie de ferradura em que esses elementos estão diretamente ligados. Vamos começar por isso aqui, ó. A inflação de 108,8% registrada em abril. Agora ela deve ter subido ainda mais um pouco, mas vamos usar esse número de 108%. Para controlar a inflação, tem um remédio amargo, subir a taxa de juros, que hoje está na casa dos 97%. Qual é o efeito imediato? As pessoas param de comprar a prazo, principalmente. E aí, a venda de bens duráveis, eu estou falando de linha branca, a exemplo de geladeira, forno de micro-ondas, lava-louça, fogão, cai, junto com automóveis, compra de casas, expansão de negócios. Tudo isso paralisa porque uma taxa de juros está quase que inalcançável para a população média da Argentina. Efeito terciário é a queda no comércio. Caiu o comércio, também há uma paralisação, uma diminuição drástica da indústria. E depois, isso com um médio prazo, vai gerando desemprego. E aí, aumenta a pobreza. O próximo presidente da Argentina vai ter de lidar com uma situação. Porque agora, no primeiro semestre de 2023, muito dificilmente esse cenário complexo, ele seja resolvido até a eleição no segundo semestre do ano.